a respeito do plano de urbanização de favelas, eu acho que ele tem duas vertentes. Ele tem a vertente da resistência popular a projetos que o BNH anunciava de remover as favelas e construir ali conjuntos habitacionais nesse padrão aí da Minha Casa Minha Vida. A ideia deles era essa, principalmente o BNH, a Delegacia Regional de Belo Horizonte considerava que era um desperdício, né? Terrenos tão próximos do centro, tão bem localizados, sendo ocupados por habitações, subhabitações, com um aproveitamento, uma taxa de aproveitamento muito baixa, né? Mas não considerava o lado do morador, que foi para lá quando aquilo ali estava totalmente abandonado, e ali ele investiu tudo que ele conseguiu ao longo da vida dele, né? E o insere no mercado de trabalho, porque ele está próximo de áreas mais economicamente mais favorecidas, né? Que o contratam para diversos trabalhos, esporádicos, diários, mas todos remunerados. Então, surgiu um movimento político dentro das próprias favelas, né, que foram muito apoiadas pelo pessoal de igreja, da Igreja Católica, basicamente. E essas reivindicações foram encontrando eco nas classes profissionais. O IAB teve um papel importante nisso, eu considero, né, acolhia esse debate, né. Teve um movimento, nem lembro o nome bem, tinha um movimento que congregava todas as favelas, né? E, posteriormente, dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, surge uma proposta do Zé Carlos, né, de legalizar as favelas. Então, começa um trabalho, que é um trabalho delicado, no qual o Plano teve um papel, né, de mapear esses aglomerados, mínimo cômodo, mínima coisa, e não entrar com uma patroa lá abrindo rua, mas entrar com uma negociação. Às vezes você tem que tirar, não tem jeito, tirar um barraco, uma casa e tal, para poder fazer uma passagem mínima, né? Para passar um ônibus, ou para passar um carro, ou para passar uma rede de esgoto, ou para colocar a luz, né? E essas conquistas foram paulatinas, né? A luz, a água, coleta de esgoto, a escola, né? E tiveram vários desdobramentos, teve um trabalho grande da Urbel, com todas as críticas que se tem à Urbel, mas a Urbel trabalhou nessa fase inicial bastante. Então, eu acho que é um trabalho que teve dois lados, né? Teve o lado dos profissionais que se engajaram nisso, mas teve também a parte dos próprios favelados, né? Que se engajaram numa luta política consistente, contínua, muito reprimida, mas é uma vitória deles. Eu acho que é basicamente uma vitória deles. Belo Horizonte foi pioneiro, né, no Brasil? Não sei, não posso dizer isso, eu não tenho conhecimento para te dizer isso, não. Não sei. É porque eu já vi alguma coisa até do próprio Edésio, um texto dele de Direito Urbanístico, comentando, assim, desse pioneirismo mesmo belo-horizontino, assim, que depois vieram outros. O Profavela é o quê? 80? Não sei te dizer o ano. Não. Não sei. Eu sou péssima para dar. Bom, tem alguma coisa que você gostaria de falar para a gente sobre... Bom, a gente tem uma pergunta aqui, como você avalia o espaço urbano de Belo Horizonte, né? Como é que você avalia o espaço que nós temos em Belo Horizonte hoje? E junto a ela, assim, tem alguma questão que é emergente, que é necessária ser discutida hoje e que não tem sido discutida em relação à forma como essa cidade vai sendo conduzida? Olha, eu conheci
uma Belo Horizonte muito amena, né? Eu vim para Belo Horizonte em 1953, né? Belo Horizonte era uma cidade, eles diziam que era uma fazenda iluminada. Mas era uma cidade mais bem cuidada, era uma cidade mais amena. Não digo que não tivesse grandes dramas. Eu me lembro perfeitamente da Praça da Estação invadida pelos nordestinos fugindo da seca. Isso que a Europa está vivendo hoje dos refugiados, Belo Horizonte era passagem para São Paulo, né, dos nordestinos acampados lá na Praça da Estação, sabe? Esperando um trem, uma forma de chegar. E sem nenhuma estrutura de acolhida, entende? Então, tinha dramas. Mas eu acho que hoje Belo Horizonte explodiu de uma forma que não é... Eu acho que perdeu-se o respeito pela cidade. Não é uma forma amorosa com a cidade, sabe? A cidade não é tratada de uma forma amorosa, não é, né? E as linhas de ônibus, elas são determinantes hoje de uma estrutura. Por acaso, no sábado, voltando de uma fazenda aí no limite de Belo Horizonte, nós nos perdemos e entramos numa área bem rarefeita, sabe? E os buracos na rua era uma coisa horrorosa. Nós tivemos que sair do carro, porque o carro não conseguia sair dos buracos, sabe? Nós tivemos que sair do carro. Iluminação precaríssima, sabe? Passamos em uma pinguela. Não tinha nem proteção do lado do carro, não é uma verdadeira pinguela. Era a largura das rodas do carro e mais nada. Então, assim, tem uma periferia aí que não é favela, mas são bairros que surgiram clandestinos, sem infraestrutura nenhuma, que é totalmente desassistida, do mínimo, sabe? Agora, quando a gente chegou no lugar do ônibus, a rua era asfaltada. Então, tem uma radiação aí que, sabe, que é do ônibus. É dominante em Belo Horizonte o transporte coletivo por ônibus, né? Nunca conseguimos um metrô, uma coisa inexplicada, essa questão do metrô, né? Habitação popular, esse Minha Casa e Minha Vida é onde o terreno é barato, né? E tem as suas precariedades, quer dizer, as construtoras ganharam rios de dinheiro com Minha Casa e Minha Vida. A construção, com 5 anos, ela apresenta defeitos muito significativos, né? E atualmente, o que está me ocupando a minha cabeça é que você já ouviu falar em uma política de mobilidade de pedestre? Já ouvi falar numa política de mobilidade, né? De pedestre? Não. Eu estou achando muito interessante, eu estou muito interessada nisso. Umas moças no Rio estão fazendo, elas estão até com uma metodologia interessante, fazendo um estudo que elas chamam de caminhabilidade, sabe? Pegando percursos em que as pessoas usam com mais frequência e procurando se existe segurança, se existe sombra, se existe se é plano, se tem obstáculos, se você pode passar com uma cadeira de rodas, se você pode passar com um carrinho de bebê, que velocidade que você consegue desenvolver, porque expõe-se, mas 1/3 dos deslocamentos urbanos no Rio de Janeiro é feito a pé. E eu nunca vi falar numa política para o pedestre. Você tem ações pontuais, mas uma política que seria barata, seria eficiente, nunca vi falar. Você estima que Belo Horizonte seja o quê? 1/4 de deslocamentos a pé? Não sei. Não tenho ideia. Até eu estive conversando com o Osias Batista e ele disse que foi introduzida na pesquisa Origem e Destino, a última, essa pergunta, né?
Desde que a pessoa caminhasse até 300 metros, é apontado que ela faz esse caminho. Ainda que seja para ir pegar um ônibus, ou entre um ônibus e outro, ou do ônibus até o local que ela vai, mas que eu saiba, não foi assim apurado, assim, não foi transformado em algo que desse base a uma linha de ação, não. Mas eu estou muito interessada nisso. Resolvi até que às vezes eu vou fazer por minha conta. um piloto. Então, assim, se a gente fosse dizer uma coisa que falta para Belo Horizonte, para essa amorosidade pelo espaço que você está citando, seria pensar nesse espaço assim, utilizável pelo pedestre é uma, né? A questão das áreas verdes é outra. O abandono dos parques, né? A venda, né? Estão sendo postos à venda. Né? Abandono dos parques. Outra coisa que eu tenho observado, vários clubes sociais fecharam. Você tem esses espaços aí, ó, equipados. Lá no meu bairro mesmo tem já venderam um pedaço para um supermercado, era da CM. Um pedaço virou supermercado, outro pedaço vai construir um prédio, mas ainda tem uma estrutura lá, sabe? Tinha campo, tinha piscina, tinha quadra coberta, né? Então, eu tenho visto aí, por Belo Horizonte, espaços assim abandonados, né? Ou subutilizados, às vezes não é totalmente abandonado, subutilizados esperando que tenha preço para vender. Né? E assim, a relação da pessoa com o espaço do entorno dela é muito fraca. Muito fraca. Eu ainda moro num bairro que tem muito espaço verde, porque eu moro ali do lado do Museu do Estado Natural da Universidade, né? Tem ali aquela pista de Cooper da Zé Cândido da Silveira, que várias vezes eles quiseram abrir, mas aí a comunidade levanta mesmo, briga mesmo, defende mesmo. Tem o Parque da Matinha, que foi desmembrado, um resto que sobrou do museu, do lado de cá da Zé Cândido. Tem o João Manzoni, atrás da igreja. Quer dizer, eu ainda tenho uma área que tem várias áreas verdes, mas você pega bairros aí igual o Prado, igual o Padre Eustáquio. Você não tem uma área verde aberta, pública, equipada. E é barato, gente. Quer dizer, é um desmando mesmo, né? É uma privatização. Falta de amor pela cidade, eu acho, sabe? Eu acho que ela a cidade mercadoria mesmo, né? Interesse nessa dinâmica imobiliária, né? Não vai deixar sobrar espaço, né? Agora, se você quiser falar alguma outra coisa, algum ponto que você gostaria de falar, alguma, sei lá, história da cidade, alguma peculiaridade de alguma coisa. Deixar um recado para as futuras gerações. Recado para as futuras gerações. O que você acha que é primordial né, nesse conhecimento do arquiteto? Olha, eu vou falar uma coisa muito simples. Então, vamos, já posso? Eu vou falar uma coisa muito simples e nem é assim. Esses dias eu tenho pensado sobre isso. Eu fui estagiária, no 2º ano de arquitetura, do professor Hélio Ferreira Pinto. O Hélio Ferreira Pinto, ele era professor de grandes composições, que era chamado assim, hoje nem sei como chama. E ele fez o projeto do Hospital do Ipseng, ali atrás do parque. Foi, assim, uma lição profissional para mim, uma oportunidade profissional que eu não tive depois nada igual. Porque eu vi o processo de construção de um projeto complexo, sabe? O Hospital do Ipseng era um hospital muito pequeno, ali naquela rua que tem o DR, era uma coisa pequena. E os médicos, eles queriam um hospital grande, completo. Então, foi contratada a consultoria do Hospital das Clínicas de São Paulo e de uma escola de administração hospitalar que existia na época em São Paulo. Então, toda segunda-feira, meu trabalho era pôr uma folha branca na prancheta
e começar a desenhar as modificações de uma clínica. Porque um hospital, ele tem uma parte geral, mas ele tem as especificidades das suas clínicas. E uma vez por mês vinha um professor, um médico, chefe de clínica do Hospital das Clínicas de São Paulo, e fazia uma reunião com os médicos daquela clínica. Daí eles definiam um programa, e esse programa tinha que ser transformado num projeto, num anteprojeto, né? Para depois ir compondo e definir o porte do geral, né? Além disso, ele, usando os recursos que na época a escola disponibilizava, nós fomos passar 15 dias, minha turma foi passar 15 dias em São Paulo. Então, nós visitamos o Hospital de Pediatria, Hospital Geral de Pediatria, que era novíssimo, o Alberto Sabin, que estava em construção, e até hoje me impressiona, eu nunca vi um canteiro de obras igual aquele. Eu digo que o que é bom começa bom. Não tinha um prego fora do lugar. Tinha um engenheiro só para trabalhar a organização do canteiro de obras. Sabe? Tivemos a oportunidade de ter 15 dias de aula na Escola de Administração Hospitalar. Sabe? Então, assim, foi uma base profissional muito importante para mim, sabe? Não só pelo que eu aprendi ali, mas pelo que eu aprendi de negociação, de respeito à opinião do outro, do limite do meu conhecimento frente ao conhecimento do outro, sabe? E de tentar uma harmonia, porque cada chefe de clínica, por definição, vai querer a clínica maior do mundo, né? Então, esse processo, que é muito delicado dentro da arquitetura, de você lidar com demandas diferentes e conseguir que as pessoas entrem num acordo e você possa transformar esse acordo num projeto. Essa foi uma experiência muito importante na minha vida. E o que você acha que precisa estar presente hoje nos cursos para os novos arquitetos que virão? O que eles vão enfrentar e para o que eles têm que estar preparados? O que eles têm que... Olha, eu acho que acabou a época do arquiteto Niemeyer, né? O arquiteto estrela. Existe espaço para estrela, sempre vai existir. Mas são poucas as estrelas de primeira grandeza, né? Nós, em geral, vamos enfrentar um mercado difícil, um mercado muito competitivo, e tem que saber que é um mercado. É mercado. As leis que regem são de mercado. E como eu brinquei com você, eu falo que arquitetura não é uma profissão, é um ofício braçal. É muito suado, é muito pesado, né? Mas a gente tem muita recompensa, né? Eu acho. Gostaria de agradecer em nome da comunidade da Universidade FUMEC e do blog Pensar a Cidade, a Maria Laudelina Garcia de Carvalho, pelas experiências, histórias e conhecimentos compartilhados, que com certeza irão influenciar e beneficiar outros colegas de profissão. Encerramos aqui mais uma entrevista do projeto Arquitetas Mineiras. Muito obrigada. Eu agradeço e sou mais conhecida por Lauda.